Então convidava a todos a juntos podermos ficar de pé e vamos iniciar o nosso ato de culto com um cântico. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança. E essa esperança está no nosso Senhor Jesus Cristo, está no nosso Deus. Então vamos louvar o nome do Senhor cantando este cântico de louvor e de adoração ao nosso Deus. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Vamos louvar ao nosso Senhor. Senhor Deus, é bom estarmos juntos na Tua presença para louvarmos o Teu santo nome, Pai. Nós te louvamos porque o podemos fazer em liberdade, te louvamos porque podemos ir até à Tua casa de oração e adorar-te de livre e espontânea vontade, Deus. Te louvamos, Pai, porque temos acesso à Tua palavra, que é viva e é eficaz em todo o tempo, e nela nós encontramos a Tua verdade, a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. E nós te louvamos, Pai, porque estamos aqui para te entregar toda a honra, toda a glória, Pai, e que realmente este culto chegue até Ti, Pai. As palavras dos nossos lábios
que realmente aquilo que vai nos nossos corações, Pai, possa ir de encontro àquilo que Tu desejas, não só para nós, mas também para aquilo que Tu queres para a Tua Igreja, Deus. Nós Te agradecemos, Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos pelo Seu poder, pela Sua força, Pai. Te agradecemos pela forma como Ele serviu quando esteve cá nesta terra, Pai. Te agradecemos porque através dEle e por Ele nós temos acesso à vida eterna, Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Fica connosco esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Convidava os irmãos a abrirem as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, e vamos estar a fazer a leitura dos versículos 19 até ao 24. E diz assim a palavra do Senhor. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos. De modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aquilo que o nosso Senhor Deus nos pede é que nós nos consagremos a Ele e nós entregamos tudo aquilo que nós temos a Ele. Não vale a pena nós andarmos ansiosos pelo dia da manhã, preocupados com aquilo que temos nesta terra, mas sim devemos estar focados no alto. Devemos estar a caminhar com os olhos postos naquilo que Deus deseja para as nossas vidas. E nós vamos cantar um cântico. Este cântico diz que Jesus, Tu és o tesouro do meu ser e Tu és a alegria do meu viver, e que de facto isto seja uma verdade nas nossas vidas. Vamos andar alegres. Podemos estar a passar por provações, podemos estar a passar por aflições, mas se temos o Senhor Deus, então nós devemos estar alegres, pois Ele é a nossa única e suficiente esperança.
quando nós percebemos que Jesus é o dom de Deus, e quando nós percebemos que realmente por Jesus Cristo nós temos acesso à vida eterna e que por Ele nós somos e fomos justificados e por Ele nós temos o advogado junto do Pai a torcer por nós, então nós vamos estar a dizer: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá está o meu tesouro. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro. Onde todos cantaremos juntos. Hinos de louvor. Convidava a Beatriz, pudesse ter uma palavra de oração. Obrigada, Pai, obrigada porque temos este privilégio de, como teu povo, te poder louvar junto, Senhor. Obrigada porque sabemos que não só podemos fazer aqui, mas como fazê-lo durante toda a eternidade, Pai. Seres tão insignificantes que te prestam louvor com gratidão, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque colocas em nós este desejo de te louvar, este desejo de conhecer mais de ti. Obrigada porque podemos também ter acesso a isso, Senhor. Obrigada porque, mesmo com todas as limitações físicas que atualmente vivemos, Senhor, nós podemos estar aqui para te louvar, para te honrar com tudo o que somos, Senhor, com a nossa vida. Neste momento te pedimos que sejas com o pastor que vai entregar a tua mensagem, Senhor, que o teu Santo Espírito possa estar a usá-lo, Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nossa. Não é fácil. Que bom poder respirar.
Que bom. Amados irmãos, bom dia para todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco. Amém? Alegrei-me quando me disseram, e aqui estamos. Graças a Deus por isso, né? Que privilégio podermos estar aqui juntos. É bom que oremos em favor de muitos lugares, de muitas igrejas que ainda não podem ter o privilégio que nós já podemos ter, né? No Brasil, tenho conhecimento de que grande parte, né, das igrejas ainda não estão tendo os cultos presenciais, estão sendo ainda via online, mas não é a mesma coisa, não é? A gente sabe que nada melhor do que poder contemplar, né, os nossos irmãos, estarmos juntos, porque somos uma família, né? A grande proposta de Jesus Cristo para a sua igreja é que sejamos efetivamente uma família, e somos, né? Uma família cujos laços jamais se desfarão. Glória a Deus por isso, né? Às vezes você pode até não ir com a minha cara direito, mas você vai ter que me aturar por toda a eternidade. Fazer o quê? Porque lá a gente vai conviver eternamente. Então, comece a se acostumar. Aprenda a amar o seu irmão do jeito que ele é, aceitá-lo como ele é, porque Jesus nos aceitou como somos, né? Porque nós teremos que conviver por toda a eternidade. Então, louvado seja Deus por isso. É uma família que jamais se desfará. Aqui na Terra, né, nesta esfera terrena onde vivemos, os laços familiares se rompem com a morte, né? Se dissolvem com a morte. Mas no nosso caso, nem a morte poderá mais desfazer o vínculo que nós temos um com o outro, porque esse vínculo é eterno em Cristo Jesus. Amém? Então é muito bom estar aqui. Eu quero mais uma vez agradecer a liderança da Igreja Batista de Viseu, que nos confia, né, o púlpito, e nós somos gratos a Deus por isso. É um privilégio muito grande podermos estar aqui, podendo servir de alguma maneira. Irmãos, sem mais demora, eu queria antes fazer uma apresentação muito importante, né? Porque é a primeira vez que eu tenho o prazer de ter em um culto onde eu estou pregando o meu tio Antônio. Por favor, tio, fique de pé um pouquinho, só para que a igreja possa conhecê-lo, né? Apesar de mascarado, mas o meu tio, irmão da minha saudosa mãe, e orem por ele, meu tio Antônio, mora aqui em Moçambique, quer dizer, mora agora, né? Viveu 65 anos no Brasil, só isso, 65 anos no Brasil. Saiu daqui ainda jovem, pode sentar, tio, obrigado. Saiu daqui jovem, viveu no Brasil todo esse tempo, e agora o filho dele veio para cá, trabalha aqui em Viseu, só tem um filho, então teve que acompanhar o filho, né, nessa vinda para cá. E foi na casa dele, inclusive, que eu, assim que nós chegamos aqui a Portugal, para fixar a residência, ficamos lá hospedados por 28 dias. Muito obrigado, tio. Foi muito bom estarmos juntos, né? E agora, esse prazer que o Senhor me dá de poder estar aqui nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida. Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho, conforme Lucas escreveu, no capítulo 12, dos versos 13 a 21. Engraçado que, com mais de 40 anos de pregador, porque só de pastor tenho 35, né? Mas de pregador da palavra foi praticamente desde que me converti, já vai mais de 40 anos. Mas sempre que a gente chega diante do povo, a gente treme, né? Dá aquela secura na garganta, ainda bem que a gente tem água. Então, ficamos de pé um pouquinho para a gente ler com reverência a palavra do Senhor. Aqui na minha versão, a versão que estarei usando, ela tem como título Jesus reprova a avareza. É assim que é um título, né? Nem sempre todas as Bíblias têm esse mesmo título. E a partir do verso 13 diz assim a palavra do Senhor: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança.
Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua palavra. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus querido, louvado seja o teu nome, pelo privilégio que nos concedes de estarmos na tua casa de oração neste lugar, tendo também o privilégio da comunhão do teu povo, que aqui se faz presente, mas acima de tudo, na certeza da tua presença entre nós. E agora, Pai, acabamos de ler a tua palavra e te rogamos, Senhor, que o teu Espírito fale em nós e através de nós. Que essa palavra poderosa que é por si mesma seja usada agora pelo teu Espírito para falar a cada coração que aqui se faz presente e a todos aqueles que terão depois o alcance através da gravação. Senhor, nos abençoa, usa-nos para o louvor do teu nome, que o teu nome seja exaltado e glorificado acima de tudo e de todos. Perdoa também, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos a andar na tua presença, é o que te rogamos e o fazemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Meus amados, nesse texto que acabamos de ler, a partir do verso 16, o Senhor Jesus Cristo conta uma parábola como consequência de um homem que estava disputando a herança com seu irmão, e parece que estava havendo ali um conflito entre eles, e por conta desse conflito ele então recorre a Jesus para que Jesus, quem sabe, pudesse resolver aquele litígio entre os irmãos. E Jesus então reage imediatamente dizendo: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então Jesus já deixa bem claro que não era essa a sua função. Ele não veio a este mundo para resolver questões de ordem civil, já existiam tribunais, né, para resolver isso. Não seria essa a sua competência e nem a sua missão maior. E assim, aproveitando-se daquela circunstância, o Senhor Jesus começou então a contar uma parábola. Uma parábola que são histórias que podem ter como pano de fundo os fatos do cotidiano, né? Podem ser produto da imaginação, pura e simplesmente, ou ter como base, né, algum fato corriqueiro do dia a dia. E Jesus então foi um mestre em usar as parábolas para, a partir delas, fazer aplicações na vida espiritual. Esse sempre foi o propósito de Jesus. Ele então começa a contar uma história de um homem rico que possui uma propriedade que produziu naquele ano, né, com uma safra tão abundante que os velhos celeiros já não tinham como armazenar toda a colheita. E diante disso, aquele homem que já era rico, e ficou mais rico ainda, né, com aquela grande colheita, ele então começou a fazer planos de derrubar os velhos celeiros e, obviamente, construir novos e maiores celeiros para armazenar aquela grande safra. E até aí nada demais, né? Não há nenhum problema em se fazer planos, né?
E assim, sentindo-se seguro, muito seguro com aquele resultado, ele começou a dizer para si mesmo, era um homem que gostava de conversar consigo mesmo, né? Parece que ele não compartilhava com mais ninguém os seus planos, era ele com ele mesmo. E ele começou então a dizer para si mesmo, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Que conversa boa, né? Que ele teve com ele próprio, né? Mas Deus lhe disse, eis o problema, né? Os planos eram ótimos, só que houve uma interrupção nesses planos. Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então observe que Deus o chama de quê? Louco, insensato, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Por que que Deus o chama de louco? Por que que Deus se refere a ele como uma pessoa insensata? A primeira coisa que eu posso destacar, irmãos amados, é que um homem, uma pessoa qualquer, seja ela quem for, é insensato quando deposita toda a sua confiança nos bens que eventualmente conquista. A sociedade contemporânea, a sociedade na qual vivemos hoje, no século XXI, tem sido marcada como uma sociedade materialista e consumista, de modo que o ser humano vale pelo carro que tem, pela casa que tem, pela roupa de marca, de grife que ela possa ostentar, e não exatamente pelo que ela é. O homem está valendo pelo que tem, e não por aquilo que ele efetivamente é. E nisso você já tem uma brutal inversão de valores. Eu me lembro do meu pai, né, na simplicidade dele, ele dizia para mim assim, Zezinho, se tu tens um carro, vales pelo carro. Se tens uma casa, vales pela casa. Se só tens uma bicicleta, vales pela bicicleta. Se só tens um cachorro, vales por um cachorro. Isso meu pai já dizia há muitos anos. Em outras palavras, você vale pelo que tem. É assim que a sociedade nos enxerga, não é? Se você está de paletó, como é que é, casaco, né? E gravata, as pessoas te olham de uma maneira, mas se você estiver de chinelo, simples, as pessoas já te olham de mau jeito, porque as pessoas olham para o que você tem e não para aquilo que você é. Mas se você pensa que esse conceito é um conceito novo e nosso, há um engano. Já nos dias de Jesus, as coisas também funcionavam assim. É curioso isso. Não pense que isso é coisa moderna. Naquele tempo de Jesus, há 2000 anos, a sociedade também tinha a mesma postura, tinha os mesmos conceitos, agia e pensava da mesma forma. Tanto é assim que no verso 15, pode dar uma olhada aí na sua Bíblia, né, para acompanhar, o Senhor Jesus Cristo já nos faz uma advertência, ele já fazia advertência para os seus contemporâneos, para os seus conterrâneos. O que ele diz? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem, olha o que Jesus está dizendo aqui, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Então, com essas palavras, Jesus já estava contrariando uma filosofia predominante dos seus dias. E era verdade. Uma pessoa abastada, como é que ela era olhada naquele tempo? Como alguém que foi agraciada por Deus. Uma pessoa rica era olhada como uma pessoa que era agraciada por Deus. E o miserável, o pobre, isso é um maldito de Deus. Não sem razão, não é sem razão, que Jesus conta uma parábola famosa que eu prefiro entender como uma história. A história do rico e de Lázaro. O rico era rico, dispensa comentários, mas quem era Lázaro? Um mendigo que ficava na porta do rico,
aguardando as migalhas que lhe caíam da mesa. Olha só. E para a sociedade daquele tempo, aquele mendigo era um miserável, um amaldiçoado de Deus. O rico, em contrapartida, era o bem-aventurado. Era assim que funcionava a mentalidade daquele tempo. Percebe? E aí Jesus contraria tudo isso dizendo que tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. A avareza é um apego exacerbado aos bens, às riquezas. E isso é tão sério que Paulo, escrevendo lá aos Colossenses, no capítulo 3, verso 5, ele vai equiparar a avareza à idolatria. Para quem pensa que idolatria se restringe tão somente na feitura de estátuas e diante delas se curva, não é não. Não fica só nisso não, é mais do que isso. Idolatria é toda e qualquer coisa que se interpõe entre mim e Deus. Quando eu coloco alguma coisa entre mim e Deus, isso já é idolatria, seja lá o que for. Seja lá o que for. Avareza, diz Paulo, é idolatria. Confira depois, Colossenses 3,5. E esse foi o problema do rico da parábola. Ele colocou toda a sua confiança, toda a sua expectativa nos bens que possuía e na grande safra que havia colhido naquele ano. Tens em depósito, disse ele, muitos bens para muitos anos. Aí estava a sua loucura. E loucos são todos os que assim pensam, que se apegam às coisas desta vida, que estão apegados à sua conta bancária, que estão apegados a seus bens materiais, confiando completamente neles. Aí estava a loucura daquele homem. Perceba, não há nada neste mundo, não há nenhum bem, nenhuma riqueza que seja capaz de preencher o vazio existencial do ser humano, ou de dar a ele o verdadeiro sentido da existência. A prova disso, irmãos, é que tanta gente milionária, às vezes dando um tiro na cabeça, não é verdade? Indo ao suicídio, infeliz. Faz muito tempo, eu nunca esqueço uma entrevista que eu vi com aquele cantor que já passou, né? Não sei nem se algum jovem lembra dele, o Julio Iglesias. Foi um cantor altamente bem-sucedido, se tornou milionário, tem mansões espalhadas em várias cidades do mundo, avião particular, tudo que ele quis, tudo que o dinheiro pode dar a alguém, ele conquistou. E eu nunca vou esquecer, nessa entrevista que ele deu, a amargura que ele transpareceu, a insatisfação. Sabe, eu vi naquela reportagem, naquela entrevista, um homem profundamente infeliz. E isso é um problema realmente muito sério. Quando a pessoa aposta todas as suas fichas em determinadas coisas, né? É como alguém que quer escalar uma montanha e depois chegou lá no topo, ele disse, poxa, legal, mas e aí? Acabou, chegou no topo. O dinheiro já deu tudo o que ela queria, a fama, o poder, a riqueza, e ela de repente descobre que continua vazia. Alguém disse que o homem tem um vazio dentro de si, que é do tamanho de Deus. E se esse vazio que o homem tem dentro de si é do tamanho de Deus, logo, só Deus pode preenchê-lo. Não há nada que possa preencher esse vazio, a não ser o próprio Deus, que é o que nos dá sentido à vida. Não à toa, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Vida que faz sentido, vida que tem propósito, tem significado. Porque fora de Jesus, realmente não há vida. A nossa segurança está em Deus, somente nele. A segunda coisa que eu posso destacar é que um homem é insensato quando negligencia a sua vida espiritual. Uma coisa que chama a atenção no verso 20,
Se você puder acompanhar, acompanhe. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? A tua alma. Isso aqui me chama a atenção. E quando isso aqui me chama a atenção, é para que a gente se lembre que nós temos uma alma. O ser humano não é só corpo. O ser humano não é só matéria. Temos uma alma, temos um espírito. Portanto, não é simplesmente morreu, acabou. Não é aquela velha, antiguíssima filosofia de que comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não é só isso. É muito mais do que isso. A morte física não é um ponto final, é uma vírgula. Não é ponto final. O túmulo que nos aguarda a todos, sem exceção, a não ser que Cristo volte, né? Aí essa exceção vai ser quebrada, né? Porque os que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Mas o túmulo não é o nosso destino definitivo. Infelizmente, em uma sociedade materialista, consumista, hedonista, se você não sabe que palavra é essa, né? O hedonismo é uma filosofia que tem como objetivo o prazer, né? O prazer é o sentido máximo da vida. E essa é a sociedade em que nós estamos vivendo. Uma sociedade que aposta tudo no prazer, como objetivo maior. O negócio é ser feliz. Não importa a que preço. Nem que para isso você extrapole princípios éticos e morais. O negócio é ser feliz. Então nós vivemos uma sociedade assim, materialista, consumista, hedonista. E por conta disso, desse clima, dessa atmosfera, estamos perdendo a noção do espiritual. Estamos perdendo a noção do eterno. Até muitas ditas igrejas hoje que apelam para a chamada teologia da prosperidade, elas estão transferindo o paraíso para a terra. O negócio é o aqui e agora. Os púlpitos hoje praticamente não falam mais nada a respeito do céu. E de inferno, então, nem pensar. Falar de inferno não dá audiência. Quem é que está querendo ouvir hoje um sermão sobre o inferno? Nem céu. O negócio é a terra, o negócio é o aqui, o negócio é agora. Essa tem sido a mensagem de muitas igrejas hoje, então perdemos o céu de vista. Transferimos o paraíso para a terra. Então ser cristão virou hoje sinônimo de prosperidade. Será que é isso mesmo? É isso que os evangelhos ensinam? Irmãos, nós estamos esquecendo que a vida é realmente passageira. É muito passageira. Ela não nos pertence. Nós não temos domínio sobre ela. A qualquer momento, o dono da vida pode nos convocar à sua presença. E o que temos preparado? Para quem será? Esse é o ponto. O que temos preparado, para quem será? Louco. Mas quem é que disse isso? Quem é que está a dizer isso? Deus. Veja, é a palavra de Deus dirigida àquele homem. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que você tem construído? O que você tem edificado? O que você tem preparado para esse momento? Jesus nos adverte lá em Marcos capítulo 8, verso 36, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha que coisa mais louca essa, né? Alguém que de repente conseguiu ganhar o mundo inteiro.
todas as riquezas que o mundo possa lhe proporcionar. Mas no final, ele perde a alma. Observe, querido, que não há aqui nenhuma censura ou proibição de se possuir bens e riquezas. É importante que se esclareça isso. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você vai encontrar, sim, servos de Deus, homens comprometidos com Deus, que foram bem aquinhoados, que tiveram grandes riquezas. Não podemos negar isso. No Antigo Testamento, Abraão era muito rico. Davi era um homem rico, ele foi rei. Salomão mais rico ainda. E muitos outros, e muitos outros. E se você parte para o Novo Testamento, também vai encontrar pessoas abastadas. Não há nenhum problema quanto a isso, especialmente quando aquilo que você adquire é produto do seu trabalho com honestidade, sem problema. Não é? O que não faz sentido é quando você adquire alguma coisa passando a perna em alguém. Aí a coisa ficou difícil. Mas se você constrói, edifica, adquire bens como produto do seu trabalho, do seu suor, honesto, sem que para isso você pise em alguém, passe a perna em alguém, amém. A questão não é possuir bens. A questão é quando os bens nos possuem. Essa é a diferença. Quem é que é o dono de quem? Eu sou o dono da bateria ou a bateria que é minha dona? É esse o ponto. Quem é o dono de quem? Quem é que possui quem? E louvado seja Deus, né, por aqueles que têm uma condição material, econômica favorável e que colocam esses bens à disposição do reino de Deus. Como faz falta? A obra missionária, como ela precisa, né, de pessoas de coração aberto, que contribuam generosamente para que obreiros sejam levantados e possam ir aos campos pregar o Evangelho. Maravilha! É preciso. Não vamos aqui, né, criar fantasias. A obra de Deus é feita, sim, com recursos financeiros. Agora, é termos as coisas no seu devido lugar. Né? Estabelecendo uma ordem de prioridades. O que é mais importante, né? Então, os bens e a riqueza não são um problema em si mesmo. A censura que Jesus fez àquele homem da parábola foi o seu apego exacerbado aos bens, assim como a sua arrogância de achar que tinha o domínio da situação e da própria existência. Oh, tens bens para muitos anos, como se ele fosse viver muitos anos, como se isso estivesse debaixo do seu controle, mas não está. Não há nenhum problema em planejar, não. A questão é, se Deus quiser. É o que Tiago ensina, né? Se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, eu farei aquilo. Se Deus quiser, ano que vem eu vou em tal lugar. Né? Se Deus quiser, em dezembro eu vou lá no Brasil. Se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, né? Não tem jeito. Não há nada que possa segurar. Aquele homem rico esqueceu-se que a vida passa e que a qualquer momento Deus pode nos tirar daqui, e não há dinheiro ou riqueza que nos garanta um segundo a mais da nossa vida. Não tem. Se assim fora, os ricos não morriam, né? Os milionários não morriam. Eles têm dinheiro para pagar os melhores médicos, os melhores hospitais, a melhor medicina, mas não tem jeito. Quando Deus chamar, acabou. Temos uma alma. Hoje vivemos a cultura do corpo, né? Os ginásios estão cheios de pessoas cuidando do corpo. Isso é bom, não há nenhum problema. Só que
ao tempo em que se cuida tanto do corpo, as pessoas estão esquecendo da alma. É esse o problema. Não há nenhum problema em ter saúde. Aliás, até a palavra de Deus nos recomenda a zelarmos pelo nosso corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz sobre o corpo o quê? Do cristão. Ele é o templo do Espírito Santo. Sendo o templo do Espírito Santo, ele tem que ser bem cuidado, não é? Bem tratado. Mas cuidado. Mais do que o corpo, nós temos que cuidar da alma. É uma insensatez negligenciar a vida espiritual. E finalmente, queridos, uma última consideração que eu posso tirar dessa passagem bíblica de Lucas é que um homem, ele deixará de ser insensato quando se torna rico para Deus. É interessante a maneira como Jesus conclui a sua parábola, afirmando que loucos são todos aqueles que ajuntam tesouros desta vida para si mesmos e não são ricos para com Deus. Interessante. Veja que Jesus está falando de investimento para a eternidade. Hoje fala-se muito em investimento, né? Bolsa de valores e títulos e mais não sei o quê, imóveis, mas Jesus aqui está nos chamando a atenção para o investimento na eternidade. A verdadeira riqueza é aquela que é de natureza espiritual, de valor eterno. Quem é rico para com Deus, afinal? Como é que se pode identificar uma pessoa rica para com Deus? Eu posso responder, irmãos, que rico para com Deus é aquele que deposita toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo e na sua obra redentora na cruz do Calvário. Rico para com Deus é todo aquele que reconhece o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. É somente em Cristo Jesus que o homem encontra a sua filiação com Deus. É interessante que João diz, né? Que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome. Portanto, há uma diferença entre criaturas de Deus, que todos somos, e filhos de Deus, que nem todos são. Foi-lhes dado o poder de se tornarem, se tornaram é porque antes não eram. Tornaram-se porque antes não eram. Porque se já fossem, não faz sentido a palavra tornaram-se, né? É em Cristo Jesus que o homem adquire a sua filiação com o Deus eterno. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 16 e 17, ele vai dizer algo extremamente importante. Ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, né? O próprio Espírito é o Espírito Santo, né? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, olha o andamento aqui do texto. Ora, se somos filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uau! Eu sou herdeiro do Senhor do universo. Você, meu irmão, é herdeiro das riquezas celestiais. Você pode imaginar isso? Não tem como. É algo extraordinário demais, irmãos. Às vezes a gente fala em salvação como mera mudança de endereço, né? Bem, eu ia para o inferno, agora eu vou para o céu. Mas a salvação é muito mais do que isso, porque ela envolve a minha filiação com o Deus Todo-Poderoso. Agora, como filho de Deus, eu sou herdeiro das riquezas que lhe pertencem. E isso é extraordinário.
A gente não tem palavras para descrever isso. Não há como dimensionar isso. Essa é a verdadeira riqueza. As riquezas deste mundo não as levaremos conosco. Alguém já disse, né, que caixão não tem gaveta. Não levaremos nada. Quando sairmos desta vida, nada levaremos, da mesma forma que nada trouxemos quando chegamos a este mundo. Portanto, sejamos ricos para com Deus. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, em momento algum, repito, se coloca contra a riqueza ou a posse de bens materiais que possamos adquirir de modo honesto. O que ele censura é a insensata confiança que podemos depositar nesses bens, deixando-nos possuir por eles. Não podemos negligenciar a vida espiritual. Não há nenhum problema em cuidarmos do nosso corpo e da nossa saúde, de termos uma boa casa, mas não podemos esquecer da saúde da alma e da mansão celestial que nos aguarda na eternidade. A todo aquele que crê. Tendo bens ou não tendo, não é? Podemos ter e podemos não ter. Nem todos têm. Jesus chegou a ponto de dizer que os pobres sempre os tereis convosco. Infelizmente, é uma realidade. Nós temos em nossas igrejas crentes abastados e aqueles que não são, que são carentes, muitas vezes, de bens materiais. Não há nenhum problema quanto a isso. A verdadeira riqueza é aquela que ajuntamos para a eternidade. O mais importante de tudo é que sejamos ricos para com Deus. E repito, somente por meio de Cristo é que podemos alcançar a verdadeira riqueza. Eu termino aqui com a palavra de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 9, quando Paulo, dirigindo-se àquela igreja, diz algo muito especial, que tem a ver com o que estamos a falar. Ele diz assim: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, por sua pobreza, pudéssemos enriquecer. Que coisa, né? Que colocação extraordinária. Jesus se fez pobre, sendo rico, para que, através da sua pobreza, eu e você enriquecêssemos. E, obviamente, essa riqueza é de natureza espiritual. Você já tem certeza de tudo isso? Você que está me ouvindo nesta manhã, você já tomou posse dessa salvação eterna? Você já é alguém milionário para com Deus? Se o Senhor lhe chamar hoje, você sabe para onde vai? Você tem essa convicção? Que Deus o abençoe. Amém? Fique de pé mais um pouquinho. Vamos falar com o Senhor. Deus querido, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Por tua palavra que é viva, que é eficaz, que fala por si própria, mas o Senhor tem nos concedido o privilégio e a responsabilidade também de explaná-la, de expô-la, de explicá-la. E a nossa expectativa, Senhor, é que a tua palavra tenha sido entregue com exatidão, com inteireza, com clareza, e que dessa forma ela possa ter alcançado corações e possa quebrantar esses corações, Senhor, para que a nossa visão possa se voltar única e somente para o Senhor e para aquilo que o Senhor nos tem prometido. Queremos te agradecer e te louvar porque o Senhor tem sido gracioso conosco, o Senhor tem nos dado bênçãos materiais, o Senhor tem nos dado recursos, o Senhor tem provido as nossas necessidades, mas muito mais do que isso, o Senhor tem alcançado a nossa alma, Senhor. O Senhor tem nos dado uma convicção de vida eterna por meio
de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, que morreu a nossa morte, para que possamos hoje usufruir da sua vida, vida eterna. Nele encontramos o sentido de viver, o propósito de viver, e nós te glorificamos por isso, Senhor, porque a nossa verdadeira riqueza não está mais nesta terra, mas sim contigo, reservada nos céus. Ó Deus, que essa seja a convicção de todos aqueles que aqui estão nesta manhã, ao alcance de nossa voz. Ó Deus, que aquele que ainda não teve essa certeza, que ainda não teve esse encontro verdadeiro com Jesus, que possa tê-lo, Senhor, arrependendo-se dos seus pecados, convertendo-se a Jesus Cristo e aceitando como Senhor e Salvador de sua vida. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos pregar a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja neste lugar, abençoa cada membro desta igreja, cada família que compõe esta igreja, Senhor. Ó Deus, continua falando ao Teu povo, continua falando ao nosso coração e despede-nos deste culto debaixo da Tua paz, levando-nos de volta aos nossos lares, guardados pelo Teu poder. É a nossa oração e a fazemos no precioso nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Podem sentar, meu querido irmão André. Lugares, nós vamos terminar com uma palavra de oração cantada e que nos desafia a consagrarmos as nossas vidas ao Senhor Deus e a dizermos: Deus, Tu és tudo aquilo que eu preciso e só em Ti eu quero depender.
contigo queremos estar, que realmente tu possas ser o nosso desejo e tudo aquilo que nós temos seja para ti, Pai. Te agradecemos pela oportunidade que tu nos deste de cultuar o teu nome, pois só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, Pai. Só tu és merecedor de todo o louvor que sai dos nossos lábios, Senhor. Te agradecemos por tudo, por aquilo que foi feito, Pai. Te agradecemos pela tua palavra que foi aqui pregada e exposta, Senhor Deus. E nesta hora também consagramos os teus dízimos e as tuas ofertas ao teu nome, Senhor Deus. Fica connosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Pedimos que os irmãos possam ir saindo e não bloqueiem as passagens laterais, por favor.